Hoje é o primeiro dia desta campanha. O milagre não cessou e a prosperidade não acabou. Você crê na prosperidade de Deus? Você crê no milagre de Deus? Convido você a compartilhar. Você que está entrando agora, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Graças ao nosso bom Deus. Vamos aguardar mais um pouco. Enquanto isso, você vai compartilhando nas suas redes sociais. Convida aí, manda nos grupos. Convida a família, colegas, amigos, irmãos para orar conosco. E você aí que está precisando de um milagre, da porta aberta da prosperidade, eu convido você a vir orar comigo. Convido você a vir suplicar comigo nesta madrugada. E tenho certeza que grande será o mover, o agir de Deus sobre a vossa vida. Porque operando Ele, quem impedirá? O nosso Deus é longínimo, bondoso e misericordioso. Operando Ele, quem impedirá? Vai compartilhando, vai entrando aí, a paz do Senhor. Você que está deixando a sua paz, sejam todos bem-vindos. Vai comentando aí, deixando o seu nome, deixando o nome da sua família. E lembrando que você que vai entrar nesta campanha comigo, você tem que entrar com um propósito para vencer. Você não pode vir simplesmente orar para dizer que está orando, não. Você tem que orar com propósito, com fé, confiante. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Melhor, o que você quer alcançar? O que você deseja me alcançar, receber de Deus nessa campanha da prosperidade? Você tem que orar com um propósito, sim ou não? Você tem que orar com um propósito. E qual é esse propósito seu? Deus está com as mãos estendidas. Deus está com os ouvidos inclinados para poder te ouvir. E você precisa orar convicto da bênção, convicto do milagre. Graças a Deus abençoe, seja bem-vindo neste propósito. E tenho certeza que grande será a bênção de Deus. O milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou só aguardando aí todo mundo entrar para a gente começar a orar, né? Muitas pessoas já estão entrando, muitas vão entrar. Hoje é o primeiro dia desta campanha. A prosperidade não acabou e o milagre não cessou. Esse tema, eu pude extrair ele, tirar ele ali lendo aquela passagem de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7, onde fala da multiplicação do azeite da viúva. Vemos ali que aquela mulher precisava de um milagre e ao mesmo tempo de uma prosperidade. Seu esposo, sendo um servo temente a Deus, que servia a Deus, temia a Deus e servia ao Senhor, e ele veio partir dessa vida. E acontece que os credores veio para receber a dívida. E ela não tinha com o que pagar, não tinha o que apresentar. Mas ela recorreu ali a um profeta, recorreu a um servo de Deus, pedindo ajuda. Ela foi até a fonte, que ela sabia que ali está verdadeiramente um homem de Deus. Ela não foi ali pedir um dinheiro emprestado para aquele homem.
Ela foi ali com fé, porque sabia que estava diante de um profeta, de um homem de Deus. E eu e você está diante de um profeta, diante dos senhores, dono do ouro, da prata. Deus que abre porta onde não há porta, Deus que abre caminho no meio do mar. Deus que faz coisas grandes e firmes, basta você crer e acreditar. Deus é fiel, Deus é justo, operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Eu estou operando. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus, neste momento de oração, este momento de súplica, este momento, neste primeiro dia, Senhor, neste propósito, nesta campanha, onde é que nós estamos de joelhos dobrados, suplicando ao Senhor e te rogando pela tua grande e infinita compaixão, misericórdia, Senhor. Aonde nós, Senhor, estamos neste propósito, Senhor, o primeiro dia desta campanha, a prosperidade não acabou. E o milagre também não cessou, Senhor. Nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, Senhor, na tua providência. Nós acreditamos e confiamos em Ti, nós acreditamos e confiamos no Senhor. Longínimo, bondoso e misericordioso, Senhor, és o Senhor. Meu Deus, neste momento de oração, neste momento de súplica, este momento, Senhor, aonde nós aqui nós estamos, nós viemos pedir ao Senhor as tuas bênçãos, teus livramentos, ó Senhor, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, e Senhor, de todos que aqui estão orando, Senhor, conosco. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, neste propósito, Senhor, nesta campanha de oração e de súplica, Senhor, aqui nós estamos pedindo ao Senhor a tua providência, o teu milagre. Senhor, desperta no coração deste homem, no coração desta mulher, a fé. Senhor, a coragem, a determinação para lutar e para vencer, Senhor. Há quantas vidas que já não tem mais a fé, já não tem mais a esperança, Senhor, já não tem mais a confiança, Senhor, a credibilidade, Senhor, já não acredita mais, Senhor, que é capaz, já não acredita mais, Senhor, que o Senhor tem o de melhor para eles, Senhor, e para ela. Senhor, já está vencido, já está entregue ao fracasso, à derrota, Senhor, à miséria. Mas que hoje, no nome do Senhor Jesus, Senhor, que esta pessoa, que este irmão, que esta irmã, Senhor, possa olhar adiante, possa enxergar, Senhor, e teu olhar de águia, Senhor, e criar as forças, Senhor, da onde não tem, criar esperança, criar expectativa, Senhor, porque, Senhor, é aquilo que o Senhor tem para nós, é aquilo que o Senhor tem para todo aquele que o crê, para todo aquele que o busque, para todo aquele que o confie, Senhor. Neste primeiro dia, neste propósito de oração, de súplica, Senhor, onde nós estamos aqui te rogando numa só fé, num só propósito, Senhor. Nós estamos pedindo a Ti a Tua providência, Senhor, o Teu milagre. Estamos pedindo ao momento de oração, neste momento de súplica, este momento, Senhor, aonde nós aqui nós estamos, nós viemos pedir ao Senhor as tuas bênçãos, teus livramentos, ó Senhor, sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, e Senhor, de todos que aqui estão orando, Senhor, conosco. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, neste propósito, Senhor, nesta campanha de oração e de súplica, Senhor, aqui nós estamos pedindo ao Senhor a tua providência, o teu milagre. Senhor, desperta no coração deste homem, no coração desta mulher, a fé. Senhor, a coragem, a determinação para lutar e para vencer, Senhor. Há quantas vidas que já não tem mais a fé, já não tem mais a esperança, Senhor, já não tem mais a confiança, Senhor, a credibilidade, Senhor, já não acredita mais, Senhor, que é capaz, já não acredita mais, Senhor, que o Senhor tem o de melhor para eles, Senhor, e para ela. Senhor, já está vencido, já está entregue ao fracasso, à derrota, Senhor, à miséria. Mas que hoje, no nome do Senhor Jesus, Senhor, que esta pessoa, que este irmão, que esta irmã, Senhor, possa olhar adiante,
possa enxergar, Senhor, e teu olhar de águia, Senhor, e criar as forças, Senhor, da onde não tem, criar esperança, criar expectativa, Senhor, porque, Senhor, é aquilo que o Senhor tem para nós, é aquilo que o Senhor tem para todo aquele que o crê, para todo aquele que o busque, para todo aquele que o confie, Senhor. Neste primeiro dia, neste propósito de oração, de súplica, Senhor, onde nós estamos aqui te rogando numa só fé, num só propósito, Senhor. Nós estamos pedindo a Ti a Tua providência, Senhor, o Teu milagre. Estamos pedindo ao Senhor, ó Pai, a tua fortaleza, estamos pedindo a tua determinação, a tua fé, a tua coragem sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste jovem, desta senhora, desse Senhor, ó Pai, que juntamente vem orar comigo agora, determinado, Senhor, está crendo, está confiante, Senhor, no milagre, está confiante na resposta, está confiante que o Senhor, ó Pai, está com as suas mãos estendidas, a tua mão provedora, Senhor, a tua mão, Senhor, para o sustentar ou colocar o de pé. Deus, Senhor, vemos esta mulher. Aí, ó Pai, esta viúva, Senhor, ali em 2 Reis, capítulo 4, Senhor, do versículo a primeira adiante, Senhor, até o versículo 7. Vemos ali uma mulher, Deus, Senhor, vemos esta mulher. Aí, ó Pai, esta viúva, Senhor, ali em 2 Reis, capítulo 4, Senhor, do versículo a primeira adiante, Senhor, até o versículo 7. Vemos ali uma mulher que tinha um espírito, Senhor, de determinação, de fé, de coragem, Senhor. Ó, Senhor, e nós, Senhor empreendedor, precisamos ter o espírito de fé, de coragem, de determinação, de ousadia, Senhor, de confiança, de obediência, Senhor, Senhor, a todos os princípios para que herdamos e para que recebemos, Senhor, todas as sortes de bênção, para que as bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida, para que nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem para todos aqueles que o crê, para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles, Senhor, até mesmo que o acredite, Senhor. Ah, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste momento de oração, neste momento de súplica, nós te agradecemos, nós te pedimos, ó Pai. Nós, Senhor, neste momento, Senhor, rogamos ao Senhor, aquela mulher, Senhor, quando ela estava numa situação, digamos, Senhor, sem uma saída, Senhor, digamos, Senhor, numa situação que ela precisava de uma providência. Aquela mulher não se entregou ao fracasso, aquela mulher não ficou cocheando em dois pensamentos, a não ser e levantar, e, Senhor, graças a Deus, a não ser, e, Senhor, ali tomar uma decisão e até mesmo ir, Senhor, na presença do profeta Eliseu. E ali chegando, o Senhor estava pronta, Senhor, para ouvir e para receber ali, ó Pai, para receber ali o milagre, para receber ali, ó Senhor, Senhor, aquilo que era necessário. Aquela mulher, vemos que ela foi ali, Senhor, não atrás de um recurso financeiro. Vemos que aquela mulher foi ali não atrás de tomar algo emprestado, mas ela foi ali porque ela sabia que ali estava, Senhor, verdadeiramente um servo de Deus, um homem de Deus, que de fato, Senhor, aquela mulher acreditava no milagre. Senhor, meu Deus, então que esse espírito de fé, de confiança venha reinar dentro desses corações, para que possa, Senhor, Senhor, desfrutar, Senhor, e receber e alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para todos aqueles, Senhor, que tem esse espírito de fé, de ousadia, de determinação, Senhor, a qual não tem o espírito, Senhor, de derrota, de fracasso, Senhor, de miséria, mas que essa pessoa possa acreditar que o melhor está mente um servo de Deus, um homem de Deus, que de fato, Senhor, aquela mulher acreditava no milagre. Senhor, meu Deus, então que esse espírito de fé, de confiança venha reinar dentro desses corações, para que possa, Senhor, desfrutar, Senhor, e receber e alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor
tem para todos aqueles, Senhor, que tem esse espírito de fé, de ousadia, de determinação, Senhor, a qual não tem o espírito, Senhor, de derrota, de fracasso, Senhor, de miséria, mas que essa pessoa possa acreditar que o melhor está por vir. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, vemos que esta mulher, Senhor, levantou determinada, vendo que esta mulher, Senhor, foi ali para buscar e para alcançar do Senhor aquele milagre, aquela providência, Senhor, aquela resposta do Senhor. E ali, ó Senhor, chegando ouviu, Senhor, do que aquele homem tinha para lhe dizer. E ela voltou, Senhor, e sem sombra de dúvida, sem duvidar, Senhor, e sem até mesmo ficar cocheando, Senhor, se será que ia acontecer? Será que aquilo, Senhor, realmente ia acontecer alguma coisa? Não, aquela mulher voltou determinada, aquela mulher simplesmente obedeceu, aquela mulher simplesmente viu o milagre dentro dela, acreditava, Senhor, e que esse espírito de fé, de ousadia, de determinação, Senhor, venha nascer neste coração, que às vezes, Senhor, grande é o sonho, grande é o desejo, grande é a capacidade dentro deste coração, mas às vezes fica aí, ó Pai, fica comendo, Senhor, fica com insegurança de tomar posse do milagre, de agir, Senhor, e fica, Senhor, fica com medo de ficar envergonhado e até mesmo, Senhor, não alcançar e não receber. Aquela mulher não teve medo de ficar envergonhada, porque aquela mulher sabia que ali o Senhor estava, que ali o Senhor ia prover, que ali o Senhor estava com ela, Senhor. E assim também, ó Pai, aquela mulher acreditava, aquela mulher cria, Senhor, que grandes coisas o Senhor tinha para fazer, que o Senhor ia fazer, ó Pai. Ah, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão fiel, o Senhor é tão justo, Senhor, para com a vida daqueles que o confiam, na vida daqueles que o crê, na vida daqueles, ó Pai, que o busque, Senhor. Vemos, Senhor, ah, meu Deus, Ori canta las teremecova xeremanas turirianda lamanaias. Vemos, ó Senhor, que as suas mãos é forte, é poderosa, Senhor, é para a vida daqueles que o crê, que acredite, Senhor, que vai em frente, Senhor, que não tem sombra de variação, Senhor, que não tem medo, que não tem segurança, Senhor. O Senhor é com aqueles que têm coragem, é com aqueles que, Senhor, que o age, que coloca o Senhor na frente e o peleje, Senhor, e que esse Espírito venha reinar dentro deste coração, a fé, a coragem, a determinação, e que esta pessoa possa receber, que este homem possa receber, que esta mulher possa receber, ó Pai, a tua providência, o teu milagre, a tua resposta, Senhor, porque operando o Senhor, e quem impedirá? Quem impedirá, Senhor? E aquela mulher, Senhor, foi determinada, aquela mulher creu, acreditou e ela foi próspera, Senhor. Senhor, ela recebeu, Senhor, ali naquele momento, Senhor, a bênção, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, acreditou, Senhor, na grande milagre, na grande providência, Senhor. Ó Senhor nosso Deus, neste momento eu começo a pedir ao Senhor que o Senhor possa olhar por mais o interior, oculto, profundo deste coração, tirando o medo, tirando a insegurança, tirando a frustração, porque quantas vezes este coração já tentou, quantas vezes essa vida, Senhor, às vezes já deu um passo para a conquista, já deu um passo para o milagre, para receber, e às vezes foi frustrado com medo, com insegurança, ou com alguma coisa das circunstâncias da vida, Senhor. Mas, Senhor, hoje eu venho pedir que o Senhor coloque a fé, coloque a determinação neste coração, a ousadia, e que eles possam olhar muito mais adiante, alcançarem, Senhor, olhar coisas grandes que o Senhor tem para entregar, né, Senhor, na sua vida profissional, na sua carreira, ó Senhor, na tua vida, Senhor, e financeira. Senhor, meu Deus, desperta a fé, desperta a confiança, desperta, Senhor, dentro do coração deste homem, desta mulher, e, Senhor, e o desejo de vencer, de conquistar e de adquirir para a sua glória, porque tudo é pelo Senhor, para o Senhor e Senhor. Ó Jesus querido, Jesus de Nazaré,
Ó Senhor, que nós possamos desfrutar do mais maravilhoso do que o Senhor possa deixar, que o Senhor deixou, Senhor, gozar e desfrutar, e Senhor, das benevolências, das bênçãos do Senhor, aonde, Senhor, somos, Senhor, herdeiros, Senhor, e de todas as sortes, todas as bênçãos do Senhor. Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos no Senhor. Cremos, acreditamos e confiamos em Ti e também na Sua palavra. O Senhor é longínimo, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Entra aí agora, Pai, neste coração, vai quebrando os empecilhos, vai quebrando os empecilhos, vai quebrando os impedimentos, vai jogando por terra as barreiras, vai jogando por terra as amarração, vai jogando por terra, Senhor, as investidas do inimigo que veio, Senhor, para colocar para baixo, o Senhor, a qual veio para destruir, a qual veio para dizer que não tem mais jeito. É que simplesmente não é capaz de conquistar, de receber, Senhor, e colocando medo e insegurança, eu repreendo agora no nome de Jesus, eu repreendo no nome de Jesus Cristo, que esta pessoa ao levantar, ao acordar, possa ter fé, coragem, confiança, determinação, ousadia para vencê-lo. Ó Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão fiel. O Senhor é um Deus que não desampara o teu servo, os teus filhos, as tuas filhas. Senhor, agora eu repreendo, Senhor, esse espírito da miséria, o espírito tranca-rua, espírito maligno, Senhor, que está lutando, que tem lutado para fechar as portas deste pai de família, para fechar a porta para esta família, para trazer a miséria, para levar a ruína, Senhor. Mas eu repreendo agora e que esta pessoa hoje possa enxergar o sobrenatural, que possa ver essas coisas grandes, que possa ver a porta aberta, que possa ver, ó Senhor, a chave, que possa ver a prosperidade, que possa ver esses clientes, que possa ver, Senhor, recebendo, alcançando, desfrutando e gozando daquilo que o Senhor tem para a vida daqueles que o crê, na vida daqueles que o acredite, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O milagre seja certo, a resposta seja certa, é pela glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, que o Senhor entrega a bênção, que o Senhor entrega a tua resposta, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, eu creio, Senhor, na providência, eu creio na resposta, eu creio, Senhor, no milagre, eu creio no teu agir, Senhor, eu posso ver as chuvas de bênção, de prosperidade alcançando dentro desta casa, dentro deste lar, reinando dentro desta família, nesta empresa, neste comércio, Senhor, na vida deste homem, na vida desta mulher, Senhor, conquistando o impossível pela fé, recebendo o impossível, recebendo coisas grandes e firmes, Senhor, recebendo o Senhor e o seu coração regocijando e se alegrando. Eu venho pedir de sabedoria a esses corações, dê sabedoria para essas vidas, Senhor, dê sabedoria, Senhor, para esses corações, para essas vidas, Senhor, e desfrutarem, Senhor, porque observamos bem nesta passagem de 2 Reis, capítulo Senhor, capítulo 4, Senhor, que esta mulher, após ela, Senhor, ter êxito no milagre dentro da sua casa, aquela mulher procurou até mesmo o que fazer com aquele tanto de azeite, tantos botijos de azeite. Possamos ver que ela não tinha ali, Senhor, até mesmo, vamos dizer, a sabedoria, Senhor, mas, Senhor, ali quando ela voltou para o profeta, perguntando o que ela iria fazer, o profeta deu a ordem, a palavra da bênção final, da palavra da bênção permanente, Senhor. Muitas das vezes nós recebemos as bênçãos, mas não sabemos administrar, não sabemos até mesmo o que fazer. Então que o Senhor dá fé, dá sabedoria neste coração, dá entendimento para esta alma, para este coração, para ele administrar com ciência, com lealdade, administrar com sabedoria, administrar, Senhor, com segurança, com justiça, para que só venha prosperar, porque o profeta disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do resto. Possamos ver, Senhor, que a palavra foi uma palavra permanente, que a prosperidade ali terá uma prosperidade permanente até o fim das vossas vidas, de todo deles, que eles iam viver do restante.
Ó Senhor, que sempre a tua prosperidade estaria com eles. Ó Senhor, ela poderia, Senhor, até mesmo, Senhor, ali não voltar, mas ela precisava da palavra permanente. Senhor, isso é lindo, isso é maravilhoso. Então dê sabedoria para este homem, para esta mulher administrar os seus negócios, administrar sua casa, administrar sua família, administrar os seus negócios, Senhor, que seja um empreendedor, que esteja, Senhor, com a bênção do Senhor permanente, porque muitas das vezes, ó Pai, ali alcançamos a bênção. Ó Senhor, tomamos posse do milagre, mas na hora, Senhor, de administrar, Senhor, achamos que somos dono dos nossos negócios, achamos que temos que administrar da nossa maneira, mas não, precisamos do Espírito Santo, precisamos da tua palavra permanente, precisamos da tua direção, precisamos da mesma maneira quando nós rogamos e pedimos a bênção, esperamos a bênção e também para administrar nossa bênção, ó Pai, precisamos, ó Senhor, da tua direção, precisamos da tua confirmação e assim sucessivamente para que a bênção seja permanente, que este homem possa entender isso, que essa mulher possa entender isso, que nós possamos entender isso, Senhor, como permanecer na prosperidade permanente, Senhor, e cada dia mais só prosseguindo, só desfrutando da tua prosperidade. Ó, Senhor, eu agradeço, Senhor, eu venho te louvar e te exaltar por esses minutos de oração, aqui agora, e que a bênção esteja nas minhas mãos, que a bênção esteja sobre as mãos deste homem e desta mulher para sempre, a partir de hoje, que ele possa desfrutar, que ela possa desfrutar de todas as sortes de bênção com abundância e com sabedoria. Em nome do Senhor, toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre, toma posse da resposta do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você que orou comigo, você que vai orar comigo. Então que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, que a prosperidade de Deus a partir de hoje venha reinar sobre os nossos caminhos, que por onde nós passar, a prosperidade de Deus esteja, amém, à nossa volta, que a prosperidade do Senhor esteja nos nossos caminhos, que a prosperidade de Deus esteja, amém, nos nossos lábios, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus o abençoe você, que tirou esse tempo para orar conosco, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer aqui que por falta de energia, a gente nós não pôde fazer este momento de oração junto, mas eu esteve aqui de joelhos dobrados, orando, buscando a Deus, apresentando. Eu creio também que você aí fez. Se você não fez, você vai orar, vai apresentar, e a próxima quinta nós estaremos aí junto, meia-noite, em nome do Senhor, no horário Brasília, e tenho certeza que grande será o agir e a providência de Deus. Você que não se inscreveu, se inscreve nesse canal. Você que não deixou seu comentário, deixa o seu like também. Lembrando que domingo nós temos uma live, tá? Domingo nós temos uma live às 15 horas no horário Brasília, em nome do Senhor, onde estaremos aí trazendo uma mensagem para você e também orando por você e conversando com você. Será ao vivo, no nome do Senhor Jesus. E lembrando que toda segunda-feira também, às 18 horas, estamos na campanha O Poder da Oração das Causas Impossíveis. Você crê? Então vem orar conosco também na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Então que o Papai do Céu vos abençoe, tenham uma ótima noite e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.